Eu tenho que fazer pergunta. Tá bem. Então minha pergunta vai ser muito curtinha. Tá. Vou passar pouco do tempo. A guerra contra o nazismo foi um dos maiores e mais decisivos eventos do século XX, ao lado da Revolução Russa. Qual o papel que, na sua opinião, tiveram a União Soviética e Stalin no triunfo sobre o regime nazista? 5 minutos, Machado. Você tem 1 minuto residual lá daqui a comecinho, tá? Se precisar, eu vou deixar pra você, mas a resposta normal é 5 minutos. Tá, joia. Perfeito. O papel da União Soviética, entendendo como povo da União Soviética, a população da União Soviética, os trabalhadores da União Soviética, foi heróico e foi uma das páginas mais importantes do século XX. O papel de Stalin foi desastroso. Eu defendo a tese com contundência. A União Soviética vence a Segunda Guerra Mundial, felizmente, ainda bem, apesar de Stalin. Vou demonstrar isso aqui para vocês, tá? Primeiro aspecto, Hitler, para começar a guerra, para invadir a França, quando ele invadiu, no momento que ele... Aliás, vou voltar um pouquinho antes, que é melhor. Entre 29 e 33, a posição da Terceira Internacional, com a União Soviética hegemônica, com Stalin à frente, era a teoria do social-fascismo, as social-democracias, que é tipo PT, mais ou menos, vamos simplificar assim, e o fascismo é a mesma coisa. Ambos são inimigos e ambos têm que ser combatidos por igual. Documentação vasta sobre isso. É chamada de política do terceiro período. Vocês podem pesquisar aí no Google, ChatGPT, 29 a 33, todo o período da ascensão do nazismo. Nesse período, Trotsky defendia que, embora nós não podemos confundir as nossas distintas concepções e programas, social-democracia e partidos comunistas tinham que se unir para uma batalha em comum contra o nazismo. Não se unir eleitoralmente, nas ruas, na luta, destruir o nazismo. Tá? E a política do Stalin ele falava de classe contra classe, parecia muito radical. E era a teoria do social-fascismo. Primeiro aspecto que facilitou completamente o Hitler ter chegado no poder na Alemanha, porque a social-democracia e os comunistas juntos na rua para destruir o nazismo, eles eram muito mais fortes do que o nazismo. Até quando Hitler chega ao poder, os dois juntos eram mais fortes. Anos antes nem se fala. Então, primeiro, Hitler não teria chegado no poder na Alemanha se não fosse a linha de Stalin. Segundo ponto, tá? Não para por aí. Foi fundamental para a Alemanha fazer o que fez, na velocidade que fez, o fato de Stalin cortou a cabeça do Exército Vermelho nas vésperas da guerra. Isso, inclusive, é documentado pelo chefe da inteligência alemã, que viu Hitler falando numa reunião, porque Stalin, o que ele fez? Tukhachevsky achava que a Alemanha ia invadir. Tukhachevsky era o marechal mais importante, que veio desde a Guerra Civil, tá? Toda a cabeça, o alto comando do Exército Vermelho, naquela vertigem de repressão que eu falei, foi decapitado por Stalin. Tem os números aqui. Dos 5 marechais, 3 foram assassinados. Dos 15 comandantes de exército, 13 foram assassinados. E os números já são da documentação dos anos 80, os números precisos, liberada após a restauração. Dos 57 comandantes de tropas, 50 foram assassinados. Dos 186 comandantes de divisão, 154 foram assassinados. No total, no Exército Vermelho, cerca de 30 mil pessoas de alto calão do Exército Vermelho foram assassinados. E eram justamente os técnicos especializados que participaram da Guerra Civil, guerras que tiveram no período imediatamente anterior, com a Mongólia e tudo. E o Hitler falou, neutralizamos a Rússia. Estamos livres para poder invadir a França e a Tchecoslováquia primeiro e depois no início da guerra, né, ele provoca lá com o corredor polonês e a França declara guerra e ele toma a França. Então, na verdade, Stalin abriu literalmente o caminho para Hitler. Mas não somente isso. Stalin faz um acordo com Hitler, que é o pacto Ribbentrop-Molotov, que são as pessoas que assinaram o pacto germano-soviético, que não foi um pacto de não agressão. Eles dividem o leste europeu inteiro. A Rússia ocupa uma população de 23 milhões de pessoas, até metade da Polônia. A Alemanha ocupa o restante. E é mais, a Rússia exporta grãos, exporta metais, matérias-primas, abastece a Alemanha durante o início da guerra. Então ela faz um pacto de não agressão, que deixa a Alemanha tranquila, que o outro lado não vai atacar. Que não só foi não agressão, é um pacto de divisão da Europa Oriental.
A questão nacional que eu falei antes, o quanto Stalin valorizava os povos ao redor da União Soviética. Ele ocupa toda essa região. Os países bálticos teve uma eleição com lista única, fantoche, e a Polônia é dividida no meio, metade russa, metade alemã. E os alemães agora podem se voltar para o outro lado. Mas não somente isso. Stalin ficou desesperado. Ele, que era o grande enxadrista, né? Ele achava que a Alemanha e França iriam ficar se guerreando e se destruindo um aos outros por anos. A Alemanha toma a França em 2 meses. Né? Depois não conseguiu tomar a Inglaterra, mas a Inglaterra tão pouco invadiu a parte continental da Europa. A Hitler ficava lançando mísseis, né? Vou passar um pouquinho, tem 1 minuto, não é isso? E não somente isso. A Alemanha, então, ela olha para aquilo, com a cabeça do Exército Vermelho decapitada, ela fala, cara, os Estados Unidos vai entrar na guerra, estou com dificuldade aqui com a Inglaterra, eu preciso invadir a União Soviética. Como o exército foi decapitado, Operação Barbarossa, para poder tomar a União Soviética em 4 meses. Stalin foi avisado dessa operação sucessivas vezes, desde a Orquestra Vermelha, por adidos militares que ele tinha dentro da Alemanha. Ele tinha tanto medo da invasão da Alemanha que ele anunciou 6, 7 anúncios de que a Alemanha iria invadir, quando ia invadir e onde ia invadir. Ignorou a tal ponto que a Alemanha chegou a invadir e ele não ordenou o ataque. Porque queria que a Alemanha desistisse, achava que se ele não reagisse, a Alemanha não ia desistir. A Alemanha destruiu boa parte da aviação russa, da infantaria, da infraestrutura russa, no chão, sem ter reação. Quando o Stalin ordena o ataque, pouco de um mês depois, quando começa a se organizar as forças, 40% do território já estava com a Alemanha. 60% da produção do aço, do minério, 70%, 80% da maioria dos grãos já estava em mão da Alemanha, 40% da população já estava sob domínio alemão. O papel que Stalin tem na guerra, e depois vou ter a ocasião de desenvolver mais, é nefasto. A União Soviética vence a guerra apesar de Stalin, não por causa dele. Breno, sua réplica. Olha, 2 minutos, Breno. Gustavo, você tem que tomar uma decisão. Ou Stalin era um tirano, e portanto foi tirano também durante a Segunda Guerra, e portanto todas as decisões que levaram à vitória sobre o nazismo foram tomadas por ele, ou bem o Stalin não era um tirano. Senão, nesse teu multiverso narrativo, eu vou chegar à conclusão que em 1941 o Stalin tirou folga, foi jogar dominó com os filhos, enquanto alguém dirigiu a União Soviética para a União Soviética triunfar, apesar de todas as enormes dificuldades. Você tem que tomar decisão sobre isso. Se o Stalin era um tirano, ele foi um tirano para os problemas e para as soluções, é um tirano temporal. No período em que a União Soviética lutava contra o nazismo, ele também era um tirano, na sua lógica, na sua forma de se expressar, no seu conceito. Ou Stalin tirou férias. Ou será que houve, e ninguém nunca soube, o afastamento de Stalin pelos generais? Os generais soviéticos afastaram Stalin? Stalin ficou em casa enquanto que os generais cuidaram da guerra? Toda a literatura a respeito diz o oposto, inclusive literatura de inimigos do socialismo. Não é? É uma vasta literatura hoje baseada nos arquivos. Vou aqui me referir a historiadores como Geoffrey Roberts, Stephen Kotkin, Dmitry Volkogonov e o próprio principal chefe do Estado-Maior do Exército Soviético, que era Zhukov. Zhukov não tinha nenhum motivo para defender Stalin. Zhukov foi afastado da direção soviética por Stalin, acusado de butim, ou seja, de ter se apropriado de riquezas alemãs e levado para casa. Zhukov teve sua carreira militar interrompida e na sua biografia, lançada depois da morte de Stalin, portanto sem temor em relação a Stalin, ele reconhece claramente que o papel dirigente na Segunda Guerra foi exercido por Stalin, que embora Stalin tenha cometido erros, Stalin tinha uma estratégia clara, ele chegou a estar em minoria no Comitê de Defesa da União Soviética, mas Stalin tinha razão. Qual foi a estratégia de Stalin? Essa história de que o Stalin não foi pego de guarda baixa, de que ele foi pego de surpresa com a invasão alemã, de que ele tinha ilusão sobre a Alemanha, já está historicamente desmentida à farta. Há discursos do Stalin para os militares soviéticos meses antes da invasão alemã. O que Stalin resolveu cumprir, segundo Zhukov, o chefe do Estado-Maior, talvez o chefe do Estado-Maior não tenha tido importância na guerra, na sua versão. Quem sabe foi Trotsky, mesmo morto, espírita, que conduziu a guerra nessa sua versão. Porque Zhukov dizia claramente que Stalin tinha seguido uma estratégia que ele
uma estratégia inspirada naquela empregada pela Rússia contra Napoleão Bonaparte. Ou seja, ao invés de colocar suas linhas de defesa na fronteira, suas principais linhas de defesa, recuar essas linhas de defesa para o interior do país para esgarçar a logística alemã. E essa estratégia, segundo Zhukov, foi vitoriosa. Diz Zhukov na sua biografia que vários generais eram contrários a essa estratégia, queriam concentrar a defesa nas fronteiras. E a história mostrou que Stalin tinha razão. Zhukov não abraça suas teses. Zhukov podia até dizer, Stalin não valeu nada na guerra, quem dirigiu a guerra fui eu. Ele não faz isso. Ele critica erros pontuais de Stalin, mas claramente diz que Stalin foi quem comandou a União Soviética na guerra contra o nazismo. E toda a pleiade de historiadores das mais diferentes orientações ideológicas que tiveram acesso aos arquivos. Eu chamo a atenção, por exemplo, de Geoffrey Roberts. Ele fez um dos livros mais interessantes, quando Geoffrey Roberts analisa a biblioteca de Stalin, portanto, todos os relatórios que Stalin recebia da guerra, e ele faz um livro chamado A Biblioteca de Stalin, no qual ele analisa essa documentação, e para ele, que tinha uma opinião diferente quando começa a escrever esse livro, Geoffrey Roberts não é um comunista, ao contrário, é um liberal, ele chega à conclusão na pesquisa historiográfica, a expressão é de Geoffrey Roberts, não é minha, de que Stalin controlava cada folha que se mexia na Segunda Guerra Mundial. Não havia uma folha de árvore que caísse sem ser sob controle de Stalin. Portanto, é evidente que você está encontrando uma tese que não tem qualquer correspondência histórica, é um multiverso. Eu quero saber ainda de você quem é que conduziu a União Soviética na guerra, se a União Soviética venceu, conforme você disse, apesar de Stalin. Bom, deu muito tempo aí pro Machado agora. Machado, sua terceira pergunta. De novo, vou falar com o Breno. Não, peraí. Chato é o C. A regra aqui, a minha função aqui é pôr a regra. Minha função aqui é pôr a regra. É o seguinte. Eu tô deixando um minuto e meio? Tô deixando seguir aqui, mas é porque, de verdade, quando um estende, é como se tivesse uma oportunidade a mais. Eu acho que desvaloriza, até apaga parte do que ele falou. Então, 2 minutos na tela. Mas se ele tem um tempo adicional, fica compensado, não fica? Albert, deixa estender, tá bonito, tá legal. Tá bom. Feio aqui é você. Não, o único feio é você, porque é o seguinte. Eu sou função aqui é ajudar a pôr ordem na casa. Ou senão, então, para o tempo. Albertinho. Pra mim, pode seguir sem tempo. Eu quase acho até mais legal. 8 mil pessoas ao vivo. Dá o like aí. Eu tenho certeza que vocês estão gostando. Não. Bagunça não. Faz do jeito que tá fazendo, tá funcionando. Bagunça a casa, não. Gente, dá o like aí. Machado, sua terceira pergunta aí. Vai sem tempo ou com tempo? Gente. Com o tempo desse jeito que a gente tá fazendo. Tá. Adiciona 2 minutos e meio no meu tempo. Tá sacaneando o debate, ó. Eu tenho 2 minutos e meio. 3 mais 2,5. Não é isso? 5,5. 5,5. Perfeito. Exatamente. É igualdade de condições, o que importa. Vamos lá, então. Vocês não estão brigando, mano. Vamos lá. Primeiro, assim, eu queria destacar que todos os elementos que eu trouxe no ponto anterior, o Breno abordou outros aspectos, que eu vou comentar também, tá? Mas eu queria só destacar aqui a política da União Soviética, que favorece a ascensão de Hitler na Alemanha, que sem essa ascensão nem teria tido nada do que aconteceu depois, ponto 1. Ponto 2, cortou a cabeça do Exército Vermelho, que fez com que Hitler traçasse a sua estratégia em relação ao Ocidente, que o Stalin, o grande enxadrista, acreditava que eles iam ficar numa guerra por anos, e a União Soviética de fora tomou a França em poucos meses. O Stalin pega a indústria, toda a parte, joga, evidentemente, pro Oriente, tinha que fazer isso, não tinha outra forma, mas já deveria ter se preparando para isso em todo o período anterior. E até a invasão de Hitler, ele não fez um só preparativo, porque ele achava que senão ele estaria estimulando Hitler a invadir. Então o melhor se fazer era não fazer nada. Então todas as ações foram tomadas depois. A isso, aproveitando que eu tenho esse tempo, eu agrego que ele foi favorecido por vários aspectos. Primeiro eu falei, foram heróico o povo russo, com toda a cabeça do Exército Vermelho decepado, houve generais meritórios, Zhukov inclusive, Batalha de Stalingrado, mas ainda foi favorecido por vários aspectos. Primeiro, Hitler atrasou a sua entrada da Operação Barbarossa, porque o Mussolini perdeu aquelas batalhas dele, como sempre, lá no norte da África, ele teve que mandar o seu exército para socorrer Mussolini, isso atrasou em alguns meses, 2 meses mais ou menos, a invasão da União Soviética, e depois veio o inverno mais rigoroso naquela região,
de todo o século XX. Os invernos mais rigorosos são exatamente nos 2, 3 primeiros anos de guerra. O inverno russo já é terrível, né? Isso tudo criou uma série de situações que ele acabou se favorecendo, felizmente. Ainda assim, tá? Ele tomou 40% do território, cercou Leningrado, chegou às portas de Moscou, tomou a Ucrânia e produziu a morte de dezenas de milhões de russos, né? E muitos desses milhões poderiam ter sido poupados se a estratégia tivesse sido outra. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. As forças militares não eram tão diferentes. Peguei aqui os números. A Alemanha tinha 153 divisões, a Rússia tinha 186. A Alemanha tinha 4,4 milhões, porque já estava em guerra, né? Pessoas alistadas, mas a União Soviética 3 milhões. Agora, em forças materiais, a União Soviética tinha 11 mil tanques contra 4 mil Panzers, que eram os tanques nazistas. E eles se equivaliam, tá? Os tanques soviéticos se equivaliam aos tanques nazistas. Não a aviação. A aviação alemã ela era de melhor qualidade, com pilotos melhores, mas ainda assim, a União Soviética tinha 9 mil aviões contra 4,4 mil da Alemanha nazista. Se tivesse ocorrido uma preparação bem feita, com demarcação de linhas de defesa, já com transferência da sua infraestrutura para trás, a guerra teria gerado muitos milhões de vidas a menos, e ainda assim a União Soviética sairia vitoriosa. Talvez Hitler não tivesse nem invadido, se tivesse sido outra a conduta. Então é nesse sentido que ela saiu vitoriosa, felizmente, apesar de Stalin. É amplamente analisado por vários historiadores, tá? Para pegar um aqui que nem é marxista ou trotskista, Marc Ferraud, que é um historiador muito renomado, por exemplo, da Escola dos Análises, nem marxista nem nada, tem livros sobre a Segunda Guerra Mundial, descreve todo esse processo, e diversos outros historiadores, como Jean-Jacques Marie, Pierre Brouet, tratam exaustivamente desse processo. Embora exista-se uma tendência na historiografia, porque a historiografia funciona assim. Para eles, o que aconteceu era a única coisa que poderia ter acontecido. E se analisa as coisas baseado no resultado. Sabe o comentarista de futebol, que o time ganha? Se ganhou, necessariamente as decisões foram acertadas? Na maioria dos casos é o caso, mas não necessariamente. Né? Não necessariamente. O time pode jogar mal, fazer uma péssima partida, ser extremamente mal escalado, o adversário acabar perdendo todos os gols, você ter uma bola ali e ganhar o jogo. A União Soviética tinha tudo a favor dela nessa batalha, materialmente inclusive. Tá? E ainda assim, as decisões de Stalin levaram não só a guerra a ser precipitada, levaram a Alemanha a invadir a União Soviética e, uma vez invadindo, produzir dezenas de milhares de mortos, porque a estratégia nazista era de extermínio. Era de extermínio dos russos. Era matar todo mundo para usar os campos para alimentar seu exército. Né? Era essa a estratégia. Inclusive, a Operação Barbarossa, o documento já foi liberado, transcreve essa estratégia literalmente. Tá? Mas agora eu vou aqui a minha pergunta, eu tenho mais um minuto, não é isso? Comparado Mas aí... quem comandou a vitória sobre o nazismo? Aí com o tempo esse, você pode fazer na sua pergunta lá, Breno, quando tiver a questão. Você não respondeu a minha pergunta. Na verdade, os pontos que eu coloquei no período anterior, você não respondeu nenhum. Tá? Você não respondeu nenhum, tá bom? Não responde a pergunta. Eu queria perguntar, Breno, sobre um ponto que o grande giro de Stalin, né, no campo político, eu até já mencionei, ele favoreceu os nazistas a chegarem no poder, como eu falei, com a linha da Terceira Internacional fomentada por ele, mas não somente isso, ele dá um giro brusco da NEP para a coletivização forçada, massacrando milhões e milhões de pessoas na Rússia inteira. Como é que você vê esse processo? Qual que é a coerência de um cara que fomentou no período anterior os camponeses a se enriquecer, inclusive a palavra de ordem de Bukharin, camponeses enriquecei-vos, e depois decide exterminá-los todos e fazer uma coletivização de maneira forçada? Como que você entende esse processo e como que você o justifica? Não, primeiro, antes de... Eu tenho quanto? 5 minutos. Antes de responder diretamente a sua questão, eu estou impressionado com a sua narrativa descolada da história acerca do que aconteceu na Segunda Guerra. Você é incapaz de dizer quem comandou a vitória da União Soviética sobre o nazismo. Quem foram as pessoas que corrigiram os erros do Stalin? Quem foi que derrubou o Stalin para dirigir a vitória contra o nazismo? Não há nenhuma informação histórica de fonte alguma que nos conte que o Stalin estava aposentado nos anos da guerra. Não há nenhuma fonte histórica, mesmo as mais amalucadas, que diga que o Stalin estava fora do comando durante a guerra. Além do que, você traça um cenário cheio de desinformação, Gustavo, muito deformado.
Eu não tenho tempo de responder a todos eles, eu vou citar um essencial, o Pacto Ribbentrop-Molotov. Você relata o Pacto Ribbentrop-Molotov exatamente como os liberais e os pró-imperialistas tratam, como colocando Stalin como cúmplice de Hitler. Stalin só aciona o Pacto Ribbentrop-Molotov em 1939 porque os países capitalistas do Ocidente, as chamadas democracias liberais, queriam jogar Hitler para cima da União Soviética, quando a União Soviética ainda não estava em condições de enfrentar a Alemanha. Antes de 1939, do Pacto Ribbentrop-Molotov, tem 1938 o Acordo de Munique, pelo qual Chamberlain e Daladier, primeiro-ministro do Reino Unido e da França, cedem os Sudetos tchecos a Hitler numa política de acalmar o chefe nazista e de impulsionar Hitler para cima da União Soviética. Stalin tenta de todas as formas uma aliança com França e Reino Unido contra o nazismo. Chega a oferecer, recentemente, há uns anos atrás, foi divulgado por um jornal britânico de grande circulação, os documentos que mostravam que Stalin, poucas semanas antes do Pacto Ribbentrop-Molotov, ofereceu 1 milhão de soldados para defender a Polônia, desde que esses soldados soviéticos pudessem transitar pela Polônia até a fronteira com a Alemanha, já que a Alemanha não tinha fronteira com a União Soviética. Somente nessas condições, para ganhar tempo e evitar que o interesse das democracias liberais fosse atendido, jogando Hitler para cima da Alemanha, somente nessas condições é que é constituído o Pacto Ribbentrop-Molotov para a União Soviética ganhar tempo. E a União Soviética ganhou 2 anos, e esses 2 anos foram fundamentais para a União Soviética poder melhorar sua indústria de defesa e ter condições de enfrentar o nazismo. A sua versão é a versão dos liberais, é a versão dos imperialistas, é a versão da direita, exatamente sem tirar um pingo no i e um traço no t, Gustavo. E agora eu respondo a questão que você me formulou. Veja, quais